Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre licitações. A Lei Geral de Licitações é a Lei 8666/93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. Essa lei, 8666/93, trata de licitações até o artigo 53. O artigo 54 em diante trata sobre contratos administrativos, que a gente vai falar mais para frente, tá? A licitação nada mais é que um procedimento administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, para posteriormente ser firmado o contrato administrativo. Então a licitação, claro, vem antes de ser firmado o contrato administrativo. Primeiro a administração escolhe com quem ela vai, no momento posterior, firmar o contrato administrativo, tá certo? Gente, fiquem atentos com o seguinte, na licitação, a administração ela seleciona a proposta mais vantajosa. Tá, o que é proposta mais vantajosa para a administração? Será que é necessariamente a de menor valor? Não, né? Tomem cuidado com isso. Proposta mais vantajosa é um conjunto de elementos. Tá? Claro que se analisa também o valor, mas não só. Tá? Se analisam ainda outros elementos, como o prazo de pagamento, né, que a administração tem, o prazo de entrega do bem ou serviço, a qualidade dos serviços que serão prestados, dos bens fornecidos, a experiência que a empresa tem naquele tipo de serviço, naquele tipo de obra. Então, proposta mais vantajosa é um conjunto de elementos, tá? De modo que se eu disser que a proposta mais vantajosa é necessariamente a de menor valor, aí isso daí vai estar errado. Tá legal? Muito bem. Pessoal, assunto importante sobre licitação que cai bastante em prova de concurso são as modalidades, como já está aparecendo aí no seu vídeo. Olha só, as modalidades de licitação são previstas no artigo 22 da Lei 8666/93. São modalidades de licitação: a concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. O pregão surgiu depois, então ele não é tratado na Lei 8666/93, né? Ele é regulado por legislação específica que eu vou comentar daqui a pouquinho qual é, tá certo? Bom, vamos comentar um pouquinho de cada uma dessas modalidades de licitação, começando aí com a concorrência. A concorrência é a modalidade mais complexa de licitação, destinada às contratações de maior vulto, maiores valores, tá? Independente do objeto que está sendo contratado, se leva em conta o valor da contratação, como ocorre nas concessões de serviços públicos e também nas parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. Tá? Então, a concorrência é uma modalidade mais complexa de licitação, utilizada normalmente para contratações de grande vulto, de grande valor. Toma cuidado com um detalhe. A concorrência é utilizada em contratação de grande valor? Sim. Ponto. Beleza. A concorrência é utilizada somente para contratações de grande valor? Não. Errado. Por causa do somente. Cuidado com essas pegadinhas em questão de prova. Somente, sempre, necessariamente, todos, em qualquer caso, são expressões perigosas, tá? Normalmente, quando aparece em questão de prova, tem pegadinha. Então, você tem que tomar cuidado. A concorrência também é utilizado em outros casos onde o valor não é um valor expressivo. Até porque eu posso utilizar uma modalidade mais complexa, daquela para a qual a minha contratação, no caso concreto, exige. O que eu não posso é utilizar uma modalidade mais simples. Entendeu? Então, por exemplo, se a minha contratação se enquadra na realização do convite, eu posso usar a tomada de preço? Pode. Posso usar concorrência? Pode. Agora, se a minha contratação se enquadra na realização de tomada de preços, eu posso utilizar a concorrência. O que eu não posso é utilizar o convite. Entendeu? Então eu posso utilizar uma modalidade mais complexa. O que eu não posso é utilizar uma modalidade mais simples. Tá legal? Muito bem. Tomada de preços. Vamos lá. A tomada de preços
é utilizada em contratações de médio vulto, em que participam os licitantes previamente cadastrados ou aqueles que se apresentarem em condições para cadastramento em até 3 dias antes da realização da licitação. Tá? Então, para participar da tomada de preços, há um pré-requisito, que é estar cadastrado junto à administração. Estar cadastrado junto à administração é possuir o CRC, que é Certificado de Registro Cadastral. Tá? Então, o CRC, Certificado de Registro Cadastral, que é válido por 12 meses, é o documento que se tem quando o licitante está cadastrado junto à administração pública. Tá legal? Então, para participar da tomada de preços, o licitante deve estar cadastrado junto à administração ou estar em condições para cadastramento em até 3 dias antes da realização da licitação. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês está lá no artigo 22 da Lei 8666/93. É um artigo que você deve ler, viu? Artigo 22. Ele é um artigo um pouco extenso, mas é um artigo importante, porque ele não só conceitua as modalidades, mas também indica os casos em que elas são utilizadas. Tá? Então é um artigo que vale a pena você dar uma lida, tá bom? Convite. Convite. Gente, o convite é a modalidade mais simples de licitação, destinada às contratações de menor valor, em que a administração deve convidar pelo menos 3 participantes do ramo do objeto licitado, cadastrados ou não junto à administração. Então, participam do convite aqueles que foram convidados pela administração, estejam eles cadastrados ou não junto à administração. Tá? Agora, quem não foi convidado, Pera, se quiser participar da licitação, como faz? Gente, quem não foi convidado, para participar da licitação aí tem que estar cadastrado. Mas não é só isso. Além de estar cadastrado, tem que requerer a emissão de convite a seu favor em até 24 horas antes da realização da licitação. Tá? Então, quando a administração convida, tanto faz estar cadastrado ou não. Quando a administração não convidou e ele quer participar, aí ele tem que estar cadastrado. Só isso? Não. Além de estar cadastrado, esse licitante tem que requerer à administração a emissão de convite a seu favor. E aí a lei estabelece o prazo de até 24 horas antes da realização da licitação para a emissão desse convite. Tá legal? Muito bem. Vocês perceberam uma coisa? Concorrência, tomada de preço e convite, o que eu frisei aqui? O valor da contratação, tá? Sendo que você tem uma sequência aqui, né? Então vamos dividir aqui as 3 primeiras das 3 últimas. As 3 primeiras você tem uma sequência aqui. Sendo a concorrência maior valor, tomada de preço médio valor e convite pequeno valor. Pera, o que é grande valor, o que é médio valor, o que é pequeno valor? Esses valores estão lá no artigo 23 da Lei de Licitações. Artigo 23 da Lei 8666/93. E você tem 2 patamares de valor. Como assim, Pera? Olha só, consta lá. Contratação de serviço de engenharia. Com valor até 150 mil, convite. De 150 mil a 1,5 milhão, tomada de preço. Acima de 1,5 milhão, concorrência. Aí você tem outro patamar de valor para serviços que não são de engenharia. Então, para serviços de engenharia, são esses valores que eu falei. Para serviços que não são de engenharia, outros serviços, e aquisição de bens, com valor até 80 mil, usa o convite. De 80 mil a 650 mil, tomada de preços. Acima de 650 mil, concorrência. Ok? Estes são os valores que constam lá no artigo 23. As 3 primeiras modalidades são utilizadas levando-se em conta o valor da contratação. Então, vou colocar aqui valor. Concorrência maior valor, tomada de preço médio valor, convite pequeno valor. E as 3 últimas? As 3 últimas não se leva em conta o valor, mas sim o objeto
o objeto, ou seja, a coisa que está sendo contratada. Essas três últimas modalidades são utilizadas especificamente para determinadas contratações. Contratações específicas. Entendeu? Então as três primeiras não se levam em conta o objeto, mas sim o valor. As três últimas se levam em conta o objeto e não o valor. Tá certo? Vamos lá. Concurso. Concurso. O que é o concurso, Pera? Gente, o concurso ele é utilizado na escolha de trabalho técnico ou artístico com a atribuição de prêmios ou remuneração em dinheiro aos licitantes classificados. Tá? Então a administração ela vai contratar um trabalho técnico ou artístico, ela realiza o concurso. E aí a licitação ela finaliza com a escolha do trabalho, né, e o pagamento ao licitante classificado, que pode ser um prêmio, que constou no edital, ou uma remuneração em dinheiro. Tá? Por exemplo, a administração faz um concurso para a escolha do melhor projeto paisagístico para determinada região da cidade. Ela realiza o concurso. Tá? Tem um artigo interessante aqui, na Lei de Licitações, que é o artigo 13. O artigo 13, ele traz uma relação de trabalhos técnicos profissionais que devem ser contratados por meio de concurso. Tá? Então dá uma olhadinha lá no artigo 13 da Lei 8666/93, aquela relação de trabalhos técnicos, é um rol exemplificativo, mas serve de base. Essa relação de trabalhos técnicos serão contratados por meio de concurso, salvo, claro, quando a licitação for inexigível. Tá bom? Muito bem. Pera, o concurso público para provimento de cargo é modalidade de licitação? Não. O concurso público para provimento de cargos é um outro procedimento administrativo, onde a administração seleciona pessoal para trabalhar em caráter efetivo. Tá? Não é modalidade de licitação. O concurso com modalidade de licitação tem um objeto muito específico, que é esse que nós falamos, trabalho técnico ou artístico. Tá? O trabalho técnico não é em caráter efetivo, é o trabalho técnico para a realização de um determinado serviço pontual. Tá legal? Dá uma olhadinha lá no artigo 13 da Lei de Licitações. Leilão. Leilão. Pessoal, o leilão é modalidade de licitação utilizado na alienação de bens móveis. Bens móveis, esse é o objeto. Bens móveis da administração de valor até R$650 mil, quando não tiverem mais serventia para o poder público ou forem legalmente apreendidos ou penhorados. Tá? Então a administração vai alienar um bem móvel de valor até R$650 mil, ela utiliza o leilão. Pera, se o bem móvel tiver valor superior a R$650 mil, aí será utilizado a concorrência. Então se a administração vai alienar um bem móvel com valor estimado de R$700 mil, utiliza a concorrência. Tá bom? Detalhe. O leilão é utilizado para alienar bem móvel da administração com valor até R$650 mil? Sim. O leilão somente é utilizado para alienar bem móvel da administração? Não. Não. Toma cuidado, olha o somente aí de novo. O leilão, de acordo com a lei, também pode ser utilizado para alienar bem imóvel da administração, que tenha sido adquirido por algum procedimento judicial ou dação em pagamento. Tá? Então, se a administração vai alienar um bem imóvel, aí independente do valor, que tenha sido adquirido por algum procedimento judicial ou dação em pagamento, ela pode utilizar o leilão conforme estabelece o artigo 19, inciso 3 da Lei de Licitações. Tá? Então, o artigo 19, inciso 3 da Lei de Licitações é que autoriza a utilização do leilão para alienação de bem imóvel somente nesses dois casos que nós vimos. Tá bom? Se o bem imóvel foi adquirido por procedimento judicial ou por dação em pagamento. Tá certo? Beleza. Por fim, o pregão.
por fim, pregão. Deixa eu apagar esses artigos aqui. Muito bem. Gente, o pregão é modalidade de licitação utilizado na aquisição de bens e serviços comuns pela administração pública, independente do valor da contratação. Então, o objeto do pregão é a aquisição de bens e serviços comuns pela administração pública. O pregão ele pode ser presencial. Vou colocar aqui. O pregão pode ser presencial ou eletrônico. Presencial ou eletrônico. O pregão presencial, ele é regulado pelo decreto 3555 de 2000 e lei 10.520 de 2002. Tá? Então, o pregão presencial é regulado pelo decreto 3555 de 2000 e lei 10.520 de 2002. O pregão eletrônico é regulado pelo decreto 5.450 de 2005. Decreto 5.450 de 2005. Tá? Gente, o pregão ele tem duas características marcantes que o diferencia das demais modalidades de licitação. Tá? Primeira característica, inversão na sequência de etapas do procedimento licitatório. No pregão, primeiro são analisadas as propostas, que é a fase de classificação. E depois são analisados os documentos, que é a fase de habilitação. Então, no pregão, necessariamente, primeiro ocorre a classificação e depois a habilitação. Tá certo? Isso está invertido porque a regra geral é que primeiro ocorra a habilitação e depois a classificação. Né? No pregão é invertido. Primeiro se classifica para depois se habilitar. Tá legal? Ok? Uma outra característica bacana do pregão, diferente, né, é a realização de lances verbais entre os licitantes que apresentarem proposta escrita com valor até 10% acima que o valor da menor proposta. Então veja, não são todos os licitantes que vão para os lances verbais, mas apenas os que apresentarem proposta escrita com valor até 10% acima que o valor da menor proposta. Então, eu tenho que selecionar. Normalmente as questões são elaboradas dessa forma, né? Constam lá várias empresas e seus respectivos valores, dados à administração de propostas, né? E é indagado ali quais daquelas empresas vão para os lances verbais. Então, nesse caso, você tem que achar o menor valor, ver lá o menor valor, calcular os 10% e ver quais empresas estarão dentro dos 10%. Tá? As que estiverem dentro dos 10% são as que vão para os lances verbais. E, claro, a mais baixa também. Né? Então, isso foi o que eu disse lá no comecinho, né? Anteriormente. Participarão dos lances verbais os licitantes que apresentarem proposta escrita com valor até 10% acima que o valor da menor proposta. Tá certo? Tranquilo? Perá, se a segunda menor proposta já estiver fora dos 10%, aí a lei estabelece que serão os 3 primeiros que participarão dos lances verbais. Tá certo? Muito bem. Gente, um outro detalhezinho. É vedada a realização do pregão, seja presencial ou eletrônico, em 3 situações que a lei prevê. Então não pode ter pregão, seja presencial ou eletrônico, nos seguintes casos. Contratação de obras e serviços de engenharia. Então não pode ter pregão nas contratações de obras e serviços de engenharia. Não pode ter pregão nas locações imobiliárias. E também não pode fazer pregão nas alienações em geral. Tá? Então, contratação de obras, serviços de engenharia, nas locações imobiliárias e nas alienações em geral. A lei estabelece essas 3 hipóteses em que é vedado o uso do pregão, seja presencial ou eletrônico. Tá certo? Muito bem. Gente, então comentamos aí um pouquinho das modalidades de licitação. Eu espero que tenha ajudado vocês aí, esse nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu encerro por aqui
essa primeira parte de licitações, e aqui está aí na tela os meus contatos para vocês. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente!